tudo que temos, tudo que somos, tudo que ainda teremos, tudo que ainda faremos, já tem um dono, queridos, e não somos nós. É dele, é por ele e é para ele. Então feche os seus olhos e declare: a ele a glória, a ele a glória. Oh, amado Espírito Santo, com profundas recebe. riquezas, com Recebe. profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são os teus Quão juízos insondáveis e os teus caminhos, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, esse lugar é teu. Se o Senhor não estiver aqui, não tem motivo algum para que nós estejamos neste lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar e vai ministrando aos nossos corações. Aos nossos corações, ministra agora. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Senhor. Suas vozes. A Ele a glória. A Ele a glória. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui. E você que está aí no seu lar ou no seu escritório, talvez fazendo alguma outra coisa, através das redes sociais nos acompanhando, nós queremos dizer que você está usando tremendamente a oportunidade nesse momento de ser abençoado, tocado, de ser curado, de ser renovado pelo Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Eu quero ler, para nós iniciarmos esse momento de meditação, a palavra do Senhor que está no livro de Atos, no capítulo 16, do verso 24, nós vamos ler alguns versículos que nos diz assim, Atos 16, 24 em diante, nos diz: o qual também, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Pai, nós lemos Tua palavra e nós cremos que esse é o momento que o Senhor separou nesse sábado para que sejamos abençoados, tocados através do que está escrito para nós. Então vem, doce Espírito de Deus, toma o teu lugar e ministra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode se assentar na presença do Senhor. Nós não precisamos nem repetir aqui que estamos vivendo dias aos quais talvez jamais imaginamos que viveríamos, né? Essa geração toda aqui não passou por pandemia, né? Então nós muitas vezes nem sequer sabemos como nós iremos nos conduzir através
destas situações tão difíceis, tão calamitosas, tão terríveis. Mas nós temos um Deus e temos que continuar, nós temos uma ordem de continuar. A palavra do Senhor nos diz para levantarmos e andarmos, porque não é aqui o nosso descanso. E meditando um pouco nesse texto, queridos, nós podemos ver Paulo e Silas, quando Paulo chega à Macedônia, e Filipos era uma das primeiras cidades ali. Ele procura, juntamente com Silas, um lugar para estar orando, para estar buscando a face do Senhor. E ele vai próximo a um rio, e nesse rio estão algumas mulheres, e ele começa a falar para essas mulheres. E entre essas mulheres estava uma vendedora de púrpura na época. Estava ali uma empreendedora por nome Lídia. E ela então ouve a palavra, ela se derrama em seu coração, dá a liberdade para Deus ministrar no coração dela através daquilo que Paulo estava ensinando. E naquele momento, então, ela desce as águas do batismo. E depois disso, ela convida para que Paulo e Silas permanecessem com ela, para que eles, mesmo passando pelos costumes da época, eles permanecessem em sua casa, para ali talvez trazer mais ensinamentos e que eles pudessem, com sua vizinhança, com o povo do local, desfrutar do que Paulo e Silas tinham para lhes passar. E Paulo seguia todos os dias para buscar a presença do Senhor em oração. E já logo no começo, Paulo encontrou no caminho uma jovem, e essa jovem veio até ele afrontar e dizer: olha, esses aqui são filhos do Deus Altíssimo e vieram para trazer a palavra, o evangelho do Senhor, a palavra do Senhor. Mas essa jovem não era uma jovem comum, era uma jovem que tinha em si um espírito demoníaco da adivinhação. Então, as pessoas que estavam com aquela jovem, como se fossem seus tutores, eles recebiam uma boa quantia em dinheiro pelo que ela adivinhava do povo. E aquilo aconteceu dia após dia, quando Paulo e Silas passavam por ali, naquela praça. Essa jovem, então, proferia para eles as mesmas palavras. Até que chegou um momento e Paulo deu um basta. Ele disse: não, agora chega, né? E isso você vai ver ali em todo o versículo, o capítulo, melhor dizendo, de Atos 16. E Paulo, então, manda que aquele espírito maligno de adivinhação que estava na jovem fosse embora. Em nome de Jesus. Imediatamente ele saiu. Só que aí aconteceu algo, porque aqueles homens se sentiram prejudicados, se sentiram, de certa forma, roubados na sua renda fácil. Então, eles entregam Paulo para a prisão, e Paulo e Silas são levados ao açoite. Paulo é açoitado muitas vezes e lançado na prisão. Então, vem o versículo que nós lemos no início da nossa reflexão, que diz que o carcereiro, tendo recebido ordens, lançou Paulo no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Mas aconteceu algo tremendo ali. Eu fico imaginando Paulo e Silas em meio àquela situação, e talvez eles tivessem muitas coisas para conversar, né? Talvez eles tivessem muitas situações para compartilhar, muitos conhecimentos, talvez até eles tivessem lamúrias, né? Paulo estava todo machucado, estava ferido no seu corpo físico. Eles estavam ali presos, atados pelos seus pés. Mas Paulo sabia que era tempo de tomar uma atitude, uma providência contra aquela situação. E a Bíblia diz então que Paulo e Silas começaram a orar e cantar hinos a Deus.
E os outros presos ficaram escutando aquele louvor, aquela adoração. E de repente, o verso 26 diz que sobreveio um grande terremoto e os alicerces daquele cárcere se moveram de tal forma que as portas foram abertas. A partir do momento da atitude libertadora de Paulo e Silas, aquelas portas foram abertas. Queridos, quando nós olhamos para essa palavra, e essa palavra é muito conhecida, e nós temos outros inúmeros e inúmeros versículos e passagens que nos mostram o livramento do Senhor, mas sempre há, digamos, um processo para esse livramento. Jesus Cristo já foi até a cruz do Calvário e a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isaías profetizou que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ontem, em uma reunião online, nós conversávamos com o Ministério de Intercessão a respeito disso, que na verdade nós não temos que carregar fardos, dores, pesos sobre a nossa vida, que nós temos que aprender a transferir tudo que vem até nós, as dores, as angústias, as situações terríveis deste tempo, desta época. Nós temos que aprender a transferir, já que o nosso lugar é aos pés da cruz. E nós temos que transferir para aquele que tudo pode, para aquele que já levou nossas dores, nossas angústias, nossas enfermidades, para aquele que já levou essa pandemia sobre si. E a gente fica pensando, às vezes, como o pastor Edson citou aqui, que isso nos angustia. Não é porque somos pastores, que não somos humanos, que não somos sensíveis. Muitas vezes somos muito mais sensíveis até pelo tanto de situações que chegam até nós. Mas a gente pensa, muitas vezes eu me paro pensando, Senhor, nada disso pegou o Senhor de surpresa. Querido, você já parou para pensar que Deus não foi surpreendido por essa pandemia como nós fomos? Deus não foi surpreendido pela falta de leitos, pela falta de organização, pela falta de seriedade, muitas vezes, de governantes, pela falta de boa administração nos recursos. Deus não é surpreendido por nada disso, Ele está no controle, Ele continua sendo Deus. E Paulo, ele tinha muita ciência e muita consciência de tudo isso. Quantas vezes chegam situações para nós que a gente tem o desejo de, se pudesse, a gente mudaria o desfecho daquilo com as mãos. Nós atendemos muitas pessoas. Essa semana, eu acho que eu nunca atendi tantas pessoas como nessa semana, não fisicamente, mas por telefone, muitas vezes por mensagens, e uma com uma dor mais incrível que a outra, uma situação mais incrível que a outra. Hoje pela manhã, eu creio que a grande maioria de vocês abriu ali um feed de notícias com a morte de uma pessoa muito próxima, que foi muito próxima desta igreja, que esteve conosco durante muito tempo, embora não estivesse nesse momento, mas isso vai abalando muitas vezes as nossas emoções, não a nossa fé, mas as nossas emoções. E quando nós paramos para pensar em tudo isso, nós vemos, será que há uma saída? Quantas e quantas pessoas eu já ouvi dizer, olha, parece que não vale mais a pena. Dá a impressão, esses dias eu atendi uma das minhas sobrinhas e ela disse, tia, eu me senti completamente desesperada hoje, eu fui fazer uma consulta numa clínica, ela mora em Curitiba, e a médica começou a chorar para ela, porque havia perdido um amigo naqueles momentos ali, e esse amigo morreu de Covid, e com 29 anos, uma filhinha bebê. E histórias como essa nós temos já, infelizmente, milhares e milhares.
E ela disse, não tem mais jeito, tia. Eu falei, tem. Tem jeito, sim. Não há impossíveis para o nosso Deus. Nada foge ao seu controle. E hoje pela manhã, quantos intercessores nós temos aqui? Tem alguém aqui? Amém, glória a Deus, temos vários. Hoje pela manhã nós recebemos no Ministério de Intercessão uma mensagenzinha bem curtinha, mas me chamou extremamente a atenção. E essa pessoa, essa mulher, ela fala mais ou menos assim, que muitas vezes nós limitamos o poder de Deus à nossa fé. A gente acha que se Deus não fez, é porque nós não tivemos fé. Se não houve concordância, então Deus não vai fazer. E ela cita algo bem interessante, que ela diz que ali em Gênesis 1, não tinha ninguém para concordar quando Deus disse, haja luz. Ninguém disse, amém, né? E Deus foi fazendo tudo e ninguém disse, eu concordo, está ligado. Ou seja, queridos, o poder do nosso Deus, quer nós queiramos ou não, ele é ilimitado. Quer eu e você façamos tudo certo, tudo mais ou menos, né? Tudo às vezes até errado. O amor do nosso Deus por nós, ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Não é a nossa fé que vai fazer com que Deus possa fazer algo ou não possa fazer algo. Na verdade, a Bíblia nos mostra que Jesus foi até a cruz do Calvário e já conquistou tudo. Tudo, absolutamente tudo. Mas a nossa fé vai fazer toda a diferença na hora de nós tomarmos posse desse tudo. Na hora de nós nos posicionarmos diante das bênçãos que Ele tem para derramar sobre nós. Diante da cura que Ele tem para derramar sobre nós. Na verdade, tudo já está conquistado. E Ele determinou para a sua igreja, Ele entregou na mão da sua igreja esta autoridade. O mundo ainda não foi consumido, ainda não foi dizimado, porque o sal continua nesta terra. Porque a igreja de Jesus Cristo, como temos afirmado mais do que nunca, ela segue caminhando. Mas, queridos, quando nós dizemos, oh glória, a igreja segue caminhando. De que forma essa igreja segue caminhando? Com que autoridade esta igreja segue caminhando? Com que santidade esta igreja segue caminhando? Com que certeza de vitória esta igreja segue caminhando? Nós não servimos a qualquer general. Nós não estamos alistados em qualquer exército. Eu não consigo conceber nós pensarmos, e isso, quando eu falo nós, é porque eu me pego muitas vezes até falando isso, e eu tenho pedido, Senhor, me repreenda quando eu disser, perdemos fulano para o Covid. Como pode nós acharmos que perdemos alguém que foi comprado, lavado, remido no sangue do Cordeiro para um vírus? Queridos, quando isso acontece é porque Deus veio e colheu a flor do seu jardim. Se foi através do vírus, aprove a Ele. Mas nós não perdemos ninguém para o Covid-19. Este continua sendo o exército que marcha triunfante sobre esta terra. Este continua sendo o exército que caminha logo após o comandante que é Cristo, o general que venceu a morte, o general que venceu Satanás. Na verdade, corrigindo aqui, não houve luta alguma. Tem gente que acha que houve uma luta no céu quando o diabo caiu. Queridos, não houve. A Bíblia diz que ele foi atirado dos céus com 1/3 dos anjos. Deus não lutou com Satanás. Deus é e basta. Ele é o grande eu sou. Ele é aquele que está olhando cada ferida aberta. A palavra diz que Ele fez e Ele vai sarar.
E se eu e você cremos nisso, nós não podemos andar cabisbaixos. Se eu e você cremos nisso, nós não podemos achar que não há saída. Meu Deus, e agora, se eu não for vacinado amanhã, o que vai acontecer? Como eu citei no início da palavra, hoje morreu uma pessoa querida que não tinha Covid. A vacina é importante, tá? Deixa eu voltar aqui para que não fique registrado que eu sou contra a vacina. Não, assim que chegar a minha faixa etária, eu vou tomar vacina. Eu creio que o Senhor nos guarda, creio, nem por isso vamos andar sem máscaras. Vamos infringir os horários que estão propostos pela lei. Vamos nos rebelar contra isso, contra aquilo. Mas tomar uma posição é fazer o que Paulo e Silas fizeram. Porque se nós formos seguindo, nós não temos assim tanto tempo, o nosso culto ele é um pouco reduzido, glória a Deus. Mas se nós formos seguindo, meditando nesse texto, nós vamos ver que a atitude de Paulo não infringiu a lei em nenhum só momento. Porque o cárcere teve suas portas abertas, todos ficaram livres, e então o carcereiro vem desesperado já para tirar a sua própria vida, porque tinha certeza que não encontraria ninguém. Mas ele teve uma surpresa muito grande quando ele chegou e viu que todos estavam ali. Todos estavam ali, e Paulo disse, não, peraí, não é assim que a coisa funciona. E Paulo então conversa com aquele homem, e ele quer saber como ele faz para ter o que Paulo tem. E Paulo afirma, olha, se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E então, ele leva Paulo com Silas para sua casa. Ali eles fazem um banquete, ali eles comem, eles conversam. E quando chega já quase amanhã, as autoridades mandam soltar Paulo. Diz, solta Paulo e tal. Ele diz, não, peraí, o negócio não é assim não. Vocês me prenderam, vocês me açoitaram. Eu não sou uma pessoa qualquer. Como simplesmente solta? Nós vamos fazer tudo como tem que ser feito. Vocês vão ter que realmente declarar a minha liberdade. Qual é a posição que nós, como igreja do Senhor, temos tomado diante de tudo que temos vivido? Você já parou para pensar, queridos? Esses dias eu fiz essa análise na minha vida. Quanto tempo do dia, que é aquele tempo que a gente passa livre, porque não é muito, né? Todos os trabalhos que não estão trabalhando em home estão trabalhando fora, mas todo mundo trabalha. Mas tem aquele tempo que você está off, né? E aí você faz o quê? Você corre para as notícias. Meu Deus, morreu mais 10. Nossa, fulano agora foi entubado. Agora o governo vai fazer isso. Nossa, está acabando a vacina. E ali você vai. E cada comentário desse que fazemos dentro do nosso lar com um amigo nosso, o que é que nós estamos proclamando? Será que nós estamos nos posicionando como igreja de Deus, proclamando o reino de Deus que está próximo e precisa ser estabelecido? Nossos lábios, o nosso ser todo é templo do Espírito Santo. Nós fomos comprados por um preço altíssimo, que é o sangue de Jesus, que foram as pisaduras, ou seja, as feridas que Jesus levou sobre si, lá naquela cruz. Nós não somos uma pessoa qualquer, que simplesmente se descarta assim. Então a igreja precisa ter o seu posicionamento. A igreja precisa se posicionar diante da sua família. Queridos, eu tenho uma família muito grande, eu sei que praticamente todos aqui têm. Se eu fosse perguntar quem é que tem um grupo de WhatsApp familiar aqui, certamente todo mundo tem. Quantas vezes ao dia tua família recorre a você para dizer, olha, eu preciso de uma oração? O que você tem? Sabe aquele bom dia que você dá no grupo? Eles estão esperando que você tenha uma palavra de vida para eles.
Que você coloque ali, olha, Jesus continua te amando. O preço que Ele pagou na cruz não diminuiu por causa de um vírus, de uma pandemia, de uma infecção no mundo. O preço é o mesmo. Existe vida após essa vida. E essa vida é tão plena, e essa vida é tão tremenda, que na verdade nós ansiamos estar lá. Mas enquanto estamos aqui, precisamos viver uma vida de qualidade. Precisamos viver uma vida posicionados como o verdadeiro exército de Cristo. Eu fico olhando que Deus, eu fico pensando através do que eu ouvi hoje pela manhã naquela pequena palavra, falando a respeito da fé. E eu fico imaginando que a bênção, ela já está pronta. E não precisa imaginar muito, porque ela está pronta. A vitória está pronta. A cura está pronta. Nós é que precisamos estar nos posicionando como igreja, paralisando a ação do espírito da morte que está solto, achando que pode ir aonde ele quer, mas ele não pode. Porque nós continuamos sendo a menina dos olhos de Deus. Ah, pastora, mas tem muita gente que não recebeu Jesus, porque eu e você não levamos Jesus para eles. Eu creio que aqui praticamente todo mundo já viu aquele vídeo daquele comandante do exército que muda as palavras de ordem dos exercícios, né? Do seu grupo de subordinados. E eles vão ali confessando que Jesus é o Senhor, que Deus é bom o tempo todo, que em todo tempo Deus é bom. Será que todo mundo ali é crente? Será que todo mundo ali... Não, não é. Mas eu vi ali naquele homem uma pessoa que não perdeu uma oportunidade preciosa de confessar o que Jesus é, de declarar no mundo espiritual a soberania de Deus. Ontem, por mais uma vez, ali naquele cemitério. Gente, como isso dói. É ou não é, pastor Jean? E eu estava ali e o Senhor começou a falar no meu coração que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos dar graça em todo tempo, por tudo. Como dar graça por uma situação daquela? E isso começou a bater na minha alma, no meu espírito, que Deus praticamente não tem sido adorado nesses últimos dias. Que nós só dobramos os nossos joelhos para clamar e pedir, e chorar, e lastimar. É tempo de choro, é. Mas a Bíblia nunca disse que o tempo de adorar tem que ser específico. Agora você adora, agora você não adora. Não, queridos. A Bíblia diz tudo quanto tem fôlego. Louve ao Senhor. Adore Ele, adore e adore. E conforme nós vamos adorando, as situações vão mudando. O Senhor quer ser adorado. Nós precisamos, como povo de Deus, erguer a Ele a nossa adoração. Eu creio que a bênção está preparada. Eu creio que a bênção está pronta. E quando a igreja do Senhor se posicionar e se unir e se posicionar, essa bênção virá não só para nós, mas para todos. Quando Abraão tomou a posição e realmente ergueu aquele cutelo para imolar o seu filho Isaque, o cordeiro que veio ali já estava preparado, ele já estava ali. Foi a fé de Abraão que alcançou o cordeiro. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego entraram na fornalha, aquecida 7 vezes mais, o quarto homem já estava lá, queridos. Ele já estava lá aguardando eles, ele já estava passeando. Nem eles viram, mas o rei viu. Porque o objetivo daquilo era mostrar a glória do quarto homem para o rei. Eu tenho absoluta convicção que o Senhor só está aguardando a nossa fé chegar no lugar certo. Se coloque em pé na presença do Senhor.
eu e você, por mais difícil, por mais lágrimas que hajam em nossos corações, nós precisamos nos renovar em Cristo. As nossas emoções, elas têm que ser levadas para a palavra, elas têm que caminhar pela palavra. Nós temos que todas as manhãs tomar posse de quem nós somos em Deus. O apóstolo Paulo disse que nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. Não tomar a forma do mundo, mas nos renovarmos. Vá para a palavra se você tiver alguma dúvida de quem você é. O quanto é imenso o teu valor. E você vai sentir o renovo do Senhor. Você vai sentir a graça do Senhor. Você vai ter palavras que saram. Você vai ter palavras que curem vidas. A começar pela tua família. Eu não vou pedir para você erguer sua mão, mas já faz alguns dias que o nosso apóstolo está falando para ungir as nossas casas. Daí você pode dizer, não acredito muito nisso não. Rasga a Bíblia então, queridos. Nossa, que radical, mas é bíblico. Nós já colocamos isso na intercessão há vários e vários dias. Se você ainda não fez, se você não tem óleo, pede para algum pastor. Se o pastor não puder te arrumar, pede para que ele consagre o seu óleo de oliva, né? Um óleo de oliva puro. Você pode estar ungindo, mas não deixe de colocar nos umbrais das suas portas aquilo que representa o sangue do Cordeiro, como aconteceu lá no povo do Egito. E todas as casas que o anjo da morte passou e viu o selo, ele não pôde tocar. Ele não vai tocar na sua casa. Unja a sua família. Unja a sua família. Creia no poder da unção, porque não é simplesmente pela atitude de ungir, mas é porque Deus tem prazer em velar pela palavra dEle. Nós tivemos uma direção do nosso pastor, nós estamos debaixo dessa cobertura. E o simples fato de obedecermos já nos leva até a bênção. Já nos traz a proteção devida. A palavra de Deus nos diz que obedecer é melhor que sacrificar. É um tempo de guerra. Eu sei que de repente você gosta muito de assistir um filme. Eu gosto de assistir filme. Mas eu tenho pedido tanto para Deus, Senhor, que eu não troque os tempos. Que eu não inverta as prioridades. Que o Senhor reine na minha casa. Que o meu tempo contigo seja um tempo de qualidade. Que eu não negligencie aquilo que o Senhor colocou como um presente na minha mão. Queridos, você estar aqui nessa noite, sabe, não é um prestígio para a Igreja Batista Betel, é um prestígio para você. Você poder vir para a casa de Deus ou estar diante de um aparelho na sua rede social assistindo um culto, uma palavra, é um privilégio. Vamos viver esse privilégio como igreja do Senhor. Vamos nos alegrar todos os dias, porque a alegria do Senhor nos fortalece. A Bíblia diz que ela é a nossa força. Eu quero te convidar nesse momento, enquanto o Ministério de Louvor adora ao Senhor com uma canção. Nós já estamos encerrando o nosso culto, mas nós não podemos sair daqui sem adorar o Senhor. Nós não podemos sair daqui sem dizer para Ele o quanto nós o amamos. Nós não podemos sair daqui sem dizer o quanto nós dependemos dEle. Nós não podemos sair daqui sem dizer que seja o que for, venha o tempo que vier, nós continuamos sendo dEle. A nossa vida continua sendo dEle. A nossa vida continua sendo para Ele.
Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós queremos dizer que exaltamos o teu nome, que tu continuas sendo Deus na nossa vida, o único, tremendo, poderoso e soberano Deus. Nós queremos dizer que nos alegramos, Senhor, por esta igreja, pela liberdade que ainda temos de estar no teu templo, pela liberdade que ainda temos de estar, Senhor meu Deus, oh Pai, online, vendo, assistindo, nos derramando diante da tua face. Que o Senhor esteja tocando cada lar, entrando em cada lar, Senhor, abençoando cada família, blindando estas famílias com o sangue poderoso que foi vertido na cruz do Calvário. Oh Paizinho querido, nós te amamos, Senhor, apesar das lutas, apesar do luto, apesar do pranto, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, bom em todo tempo o Senhor é bom. Senhor, e nós te louvamos, entregamos mais uma vez, Senhor, a nossa vida em tuas mãos, declaramos mais uma vez, Senhor, a tua soberania sobre nossas vidas. Senhor, te agradecemos por tudo que tu és, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permite contemplar a tua face, Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, como é bom glorificar o teu nome na tua casa. E o salmista descobriu isso, Senhor. Por isso ele declarou: eu quero habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Senhor, que nós possamos realmente como igreja nos posicionar nesse tempo, mas que em todo tempo nós não deixemos de adorar o Senhor, de adorar, de te devolver honra e glória, Senhor, por tudo que tens ministrado. Senhor, nos capacite, Deus, nesse tempo de lágrimas, olhar os milagres tremendos que o Senhor tem feito, as milhares e milhares de vidas que têm se recuperado, as milhares e milhares de famílias que têm prosperado. Que o nosso coração ferva com palavras boas. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos, Senhor, adoramos o teu nome, adoramos o teu nome.